Hoy quiero comenzar contándoles un cuento. Había una vez una pequeña isla dominada por un anciano dictador. Era una isla muy pobre. A lo largo de los años, el dictador había acabado con las fábricas, con las cosechas, con la actividad económica más importante. Nadie confiaba en él. Nadie le quería prestar dinero y su pueblo padecía cada vez de más necesidades. La falta de progreso y de oportunidades abrumaba a la gente. Cerca de esta pequeña isla existía un país muy rico y poderoso. El viejo dictador, que era muy astuto, invitó a su presidente y le hizo una propuesta. Si le daba un poco de sus riquezas, le enseñaría a conservar el poder para siempre. Al presidente le gustó el trato y comenzó a mandar a la isla muy generosas ayudas. A cambio, el dictador le enviaba consejeros. Pero esos consejeros poco a poco fueron tomando las riendas del país más grande. Los asesores extranjeros se convirtieron en jefes. En vez de dar consejos, daban órdenes. Y así fue como aquel astuto tirano no solo se aprovechó de la riqueza de su vecino, sino que logró controlar sus destinos. Y aquel país poderoso también se fue empobreciendo, como la isla. Fin del cuento. ¿Les resulta conocido este cuento? Probablemente sí. Esta es la historia de Cuba y de Venezuela. La historia de una isla en bancarrota, de 11 millones de habitantes, que ha logrado hacerse con el control de una potencia petrolera como Venezuela. Miren. El Mar Caribe aloja una de las grandes paradojas de América Latina. Muchos se preguntan cómo la pobre Cuba ha logrado tener tanto poder en la rica Venezuela. La presencia de Cuba en Venezuela... Margarita López Maya, una destacada historiadora venezolana que simpatizó con el chavismo en sus primeros años, responde a este interrogante. Yo creo que Chávez siempre admiró a Fidel y al proyecto socialista cubano, pero en sus primeros años él pertenecía a una coalición de fuerzas que no lo dejaban manifestar exactamente sus propuestas políticas o su ideario político. Pero es en el momento en que se produce la confrontación política y que él logra vencer, primero el golpe de Estado y después el paro petrolero, que él se afianza en el poder. Bueno, a nombre del pueblo bolivariano... A partir de allí, ambos países suscriben convenios de cooperación que obligan a Venezuela a enviar a la isla más de 100.000 barriles de petróleo en condiciones favorables, a otorgarle créditos blandos para reactivar proyectos como el de la refinería de Cienfuegos, a hacer inversiones directas y dar subsidios encubiertos y millonarios contratos comerciales como intermediario de diversas importaciones a través de empresas conjuntas creadas en el marco de la Alternativa Bolivariana para las Américas. Nós temos acordo importante de investimento para a recuperação do Porto de Mariel. É investimento prioritário em Cuba e, além do que, nós temos interesse em fazer novos investimentos em Cuba e contribuir para recuperar a rede hoteleira de Cuba, as rodovias de Cuba, ou seja, nós estamos discutindo, o ministro da Indústria e Comércio já está em Havana e nós pretendemos consolidar esses acordos com Cuba porque nós queremos ser solidários a Cuba e ajudar Cuba a se desenvolver. Tudo bem, pessoal? Seria até dispensável a minha presença aqui neste vídeo, porque ele é autoexplicativo, mas o vídeo começa aí com essa historinha até infantil de pré-primário, com um desenho, né, um conto da relação entre Cuba e Venezuela, mas depois, com o discurso do nosso presidente, com o real envio do patrimônio público para Cuba, Angola e outros países, sem a aprovação bicameral, passando pela Câmara dos Deputados e do Senado Federal, configurando inclusive uma inconstitucionalidade. Então, sem esse
requisito constitucional, obviamente a gente se vê numa ditadura. Obviamente deixa de ser um conto infantil de pré-primário para algo que nos assusta. Eu ousaria a compartilhar com vocês que não estamos mais discutindo, de minha parte, não é mais a minha prioridade debater que ideologia é mais adequada para o Brasil, se é a social-democracia ou a liberal-democracia. Isto no nosso país, por incrível que pareça, fica jogado a um segundo plano. Isto é secundário. Hoje o que une o povo brasileiro é a não ditadura. Nós queremos dizer não a essa ditadura, a essa tirania iniciada pelo PT, pelo ex-presidente Lula, e agora muito bem continuada pela mão ditatorial e tirânica da nossa presidente Dilma. Estou dando um passinho para trás na discussão política, todos vocês sabem da minha tendência liberal, mas eu não quero realmente discutir isso mais. O que é melhor, se é esse ou aquele regime. O que une, volto a essa reflexão, o que nos une enquanto nação é que nenhum de nós quer ver o Brasil jogada nessa tirania, nessa ditadura petista que está aí no poder, inclusive calando o Congresso Nacional com mensalão, com isso, com aquilo, silenciando o Supremo Tribunal Federal através da colocação de títeres no Supremo Tribunal Federal, como muitos senadores estão apontando, inclusive. Ontem mesmo assisti à TV Senado, vi o senador inflamado fazendo esse discurso, e o próprio Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, também fez esse discurso e advertiu a nação nesse sentido. Sem judiciário, sem legislativo, a imprensa calada pelo sistema de concessões, que é outra coisa horrível, os tirânicos governantes, nossos governantes, também fizeram de tudo para passar a PEC 37, silenciando o Ministério Público, e agora surgem com essa novidade do Marco Civil da Internet. Não falta mais nada, a tirania está implementada, infelizmente, no nosso país, e temo que a situação piore. Há que se fazer algo urgente. E ainda volto a comentar algo que falei no passado, que eu tinha medo de que as eleições fossem fraudadas no Brasil. Encontrei um vídeo muito bom sobre possível fraude nas próximas eleições e vou comentar isso mais para frente. O vídeo de agora é apenas para alertar que já vivemos numa ditadura. O mesmo filme que nós vimos em Cuba e Venezuela, e deu no que deu, vejam as reportagens como está a Venezuela, é a mesma novela que está aqui iniciando, em curso, mas ainda uma etapa atrás aqui no Brasil. A Venezuela já está uma etapa à frente, entre aspas. Tem uma manifestação agora dia 22 contra essa tirania, onde não está em pauta que ideologia é melhor, se é a social, se é a liberal, isso, aquilo, não me interessa mais. A prioridade atual, pelo menos assim vejo, é o combate a esta tirania petista, a esse escárnio com o dinheiro público, a esse descaso com os contribuintes. É Marta Suplicy enviando dinheiro para fazer desfile de moda em Paris, é dinheiro sendo enviado para fora do Brasil, quanto deveria investir aqui, tem muita demanda aqui, não precisa mandar dinheiro para outros países, é filho de ex-presidente enriquecendo, é o BNDES dando benefício para quem não precisa de benefício. Então, a gente vê assim, nas estruturas de poder, um escárnio, um verdadeiro descaso, um desrespeito com o cidadão. E isso é o que deve unir o povo brasileiro. Um discurso pela moralidade, como saímos nas ruas. Saímos já nas ruas, só que esse movimento se perdeu. Perdeu porque não demos rosto a isso. Não fizemos um fora Dilma, uma contra isso, contra aquilo. Ficou só um discurso muito etéreo. Mas temos agora uma questão
objetiva, pragmática, há uma ditadura em curso no Brasil e há um objetivo, há um foco nessa situação, que é o fim da propriedade privada. Isto está claro, só não enxerga quem realmente não tem olhos para ver. É isso aí, pessoal. Agradeço e fui.